Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Maratona de votações aprova reajustes salariais para o serviço público e a volta da DRU, que permite ao governo usar como quiser até 30% das receitas do orçamento. Relator da representação contra Eduardo Cunha pede a cassação do presidente afastado da Câmara. A votação do parecer está marcada para a próxima terça-feira pela manhã. E você vai ver também. Comissão de Finanças e Tributação aprova a gastronomia como atividade beneficiária da Lei Rouanet e o Democratas quer CPI para investigar a concessão de incentivos fiscais da lei. Novo valor da multa para quem bloquear vias públicas durante protestos já está valendo e pode chegar a R$11 mil. E a exposição Memórias do Lixo Vivo marca a abertura do mês do meio ambiente aqui no Congresso Nacional. O plenário destravou a pauta de votações, aprovando uma medida provisória que garante o pagamento de seguro agrícola para atingidos pela seca no Nordeste. Mas o destaque da semana foi mesmo uma maratona de votações para aprovar reajustes salariais de várias categorias do serviço público e também a DRU. A repórter Paula Bittar acompanhou. A DRU permite ao governo gastar livremente 30% do dinheiro arrecadado que tem destinação específica. O mecanismo deverá garantir para o governo ainda neste ano mais liberdade no uso de cerca de 120 bilhões de reais. A proposta foi aprovada em primeiro turno aqui pelo plenário da Câmara e ainda depende de um segundo turno de análise pelos deputados. Avançar na desvinculação de receitas da União de 20% para 30%. Segundo, criar as desvinculações nos estados e nos municípios também. Não é pouco recurso. Aqui nós estamos dando um cheque em branco para se operar o orçamento. O que a gente está fazendo aqui é viabilizando os governos, sejam eles municipais, estaduais e federais. E os governos vão mudar, nós vamos ter eleição esse ano. Ninguém sabe quem vai estar governando no ano que vem. O que tem que contar é o princípio. Nós vamos manter a nossa coerência. Se éramos a favor num governo de Dilma, não há motivo para sermos contra agora. As votações que tratam de reajustes começaram pelo projeto que estabelece os ganhos dos servidores do Poder Judiciário. Os funcionários públicos federais estavam sendo enrolados por 10, por 5, por vários anos. E em 19 dias, o governo do presidente Michel Temer manda para esta casa esta mensagem ontem da votação da urgência e hoje já vamos encaminhar favoravelmente ao mérito, mostrando um respeito ao funcionário público da União. Na verdade, a construção desses 16 acordos com o governo Dilma foi feito durante meses com as categorias, o Ministério do Planejamento, o ministro Nelson Barbosa. Portanto, a vitória dessa votação não é do governo atual, é da construção feita durante o governo Dilma e que gastou muito tempo de negociação para que fosse acontecer. Servidores do Judiciário terão reajuste de 41% em 8 parcelas até julho de 2019. Funcionários do Ministério Público da União ganham, além do reajuste, um novo plano de carreira. Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República passam a receber R$ 39.293. O subsídio do Defensor-Geral da República vai chegar a R$ 33.763 em 3 anos. Servidores do Senado Federal e da Câmara têm reajuste de cerca de 20%, escalonado em 4 anos. As propostas aprovadas ainda reajustam vencimentos do Tribunal de Contas da União e de servidores da FUNAI, da Embratur, da Carreira Previdenciária, da Educação e da Ciência e Tecnologia, entre outras do Executivo. Os projetos também beneficiam servidores de agências reguladoras de ex-territórios federais e soldos de servidores das Forças Armadas. Quantas vezes nós conversamos com a AGU?
nós recebemos a AGU? Quantas vezes nós recebemos servidores do Judiciário? A mesma coisa do MPU e dos outros poderes. E nós queremos dizer para vocês, para o Brasil, não estamos tendo nenhuma irresponsabilidade. Pelo contrário, isso não vai ocasionar nenhum rombo fiscal. Muito pelo contrário, já tem previsão orçamentária, já está na LDO. Já o líder do governo interino, André Moura, disse que recebeu do presidente Michel Temer a determinação de que todos os reajustes de servidores fossem votados nesta quarta-feira, dando a todos o mesmo tratamento. Diferente do que já tinha sido feito anteriormente, quando se votava o reajuste dos servidores do Judiciário, do Ministério Público, na gestão anterior da presidente afastada Dilma Rousseff, e deixava a AGU, DPU, TCU, Câmara, Senado, para um momento subsequente. As propostas de reajuste de salários no serviço público ainda precisam ser aprovadas pelo Senado. No caso da desvinculação de receitas em todas as esferas de governo, não muda a regra que estabelece os gastos mínimos para a educação e saúde, nem as transferências constitucionais de impostos para estados e municípios. Antes de aprovada em plenário, a DRU passou pela comissão especial, onde o parecer do relator sofreu resistências e uma mudança de última hora. A validade do mecanismo foi estendida até 2023 e não 2019, como previa o texto anterior. A proposta de desvinculação permite que o governo use livremente 30% de todos os impostos e contribuições federais. Esses recursos foram destinados para finalidades específicas pela Constituição e por leis aprovadas pelo Congresso. Só que a própria Constituição previu a desvinculação nas disposições transitórias. E há mais de 20 anos, desde 1994, a DRU vem sendo usada por todos os governos para driblar as obrigações de aplicação dos recursos. A última permissão acabou em dezembro de 2015. O parecer do relator da comissão especial autoriza nova prorrogação retroativa a janeiro. Uma primeira versão limitava a desvinculação até dezembro de 2019. Mas o texto colocado em votação prorroga a DRU até 2023. O parecer permite que também os estados e municípios desvinculem receitas. A justificativa é a necessidade de equilibrar as contas. O que nós não podemos continuar e nós não podemos entender é como um orçamento engessado, como o orçamento do Estado brasileiro, que tem menos de 2% para uso discricionário, pode sobreviver sem desvincular receitas da União. A saúde foi preservada, a educação foi preservada, nós criamos a desvinculação para estados e municípios também, que estados e municípios hoje vivem a mesma situação que a União. Vivem na penúria. Apesar das garantias dos defensores, deputados questionaram as consequências da desvinculação para a área social. Era 20% a desvinculação da DRU nas matérias de seguridade social. Passei de 30%, aumento de 50%. Um terço do total da Seguridade vai para a desvinculação de receitas da União. É muita safadeza, é muita servenguice. Qual é o jogo que está por trás de tudo isso? Aí inviabiliza a Seguridade e depois tem que ter a reforma da Previdência. Depois de horas de debates e tentativas de adiamento da votação, a prorrogação da DRU até 2023 foi aprovada por ampla maioria da comissão. Todos os destaques foram derrubados. O presidente da República interino, Michel Temer, elogiou a atuação da Câmara na rápida aprovação da DRU. Foi durante a posse do novo ministro da Transparência. A Câmara dos Deputados, lá pelas 2h30 da manhã, conseguiu aprovar esse projeto. É um apoio, presidente Jacobo, indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. O plenário da Câmara também criou uma comissão externa para acompanhar o caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro. Um grupo de mulheres organizou um protesto, entre elas deputadas e senadoras. Com faixas e cartazes, as manifestantes pediram o fim da violência contra as mulheres e o fim da cultura do estupro no Brasil.
Elas querem também a discussão de gênero nas escolas. Ela é culpada porque ela estava com um decote que não convinha, ou ela é culpada porque ela estava com uma saia no lugar, ou que ela estava deixando de fazer. O que é importante colocar é que estupro é crime e é um crime hediondo. Precisa ser investigado sob a perspectiva de gênero e precisa de ter punição. Esse ato de hoje é um ato de manifestação da sociedade civil em prol da defesa, do empoderamento da mulher, do respeito à condição feminina. O protesto chegou ao plenário da Câmara. Quando a vítima é atendida na delegacia, o que prevalece são as perguntas mais absurdas a uma mulher vítima do estupro. Queremos respostas, queremos reparação contra qualquer mulher vítima de violência num país machista, num país homofóbico, num país que não respeita os direitos humanos. No Conselho de Ética, o relator da representação contra Eduardo Cunha, deputado Marcos Rogério, pediu a cassação do presidente afastado da Câmara. O repórter Marcelo Westphalen acompanhou. Milhares de páginas sobre a mesa do Conselho de Ética são os documentos da representação contra o deputado afastado Eduardo Cunha. Além de todo este volume, foram acrescentadas mais 90 folhas do relatório final. Nesta quarta-feira, o relator do processo, deputado Marcos Rogério, leu todas as páginas de seu voto durante mais de 3 horas. Pela análise dos documentos enviados, mostra-se evidente que Eduardo Cunha era o titular da conta, sendo o trust uma mera formalidade elaborada para promover a blindagem de seu patrimônio. Marcos Rogério considera que Eduardo Cunha usou o cargo de deputado federal para receber milhões de dólares, euros e até francos suíços, fruto de propinas que foram depositadas em 9 contas no exterior. Dessa forma, ele teria mentido em depoimento à CPI da Petrobras. Para o relator, Cunha quebrou o decoro parlamentar e merece perder o mandato. Por todo o exposto, considerando o conjunto dos fatos, das provas, voto pela cassação do mandato do deputado Eduardo Constantino Cunha, tendo em vista a prática de conduta tipificada no artigo 4º, inciso 5 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, pelas fartas razões contidas no presente voto. Ao final da leitura, devido à forte tensão dos últimos meses, o deputado Marcos Rogério chegou a se emocionar. Não sabe o peso que é estar na posição que esse parlamentar está hoje. Cunha não compareceu ao conselho e quem fez a defesa dele foi o advogado Marcelo Nobre. Está emocionado o relator, confundiu emoção com razão. Se você pegar todos os autos do processo, não existe uma linha sequer de existência de conta no exterior em nome do meu cliente. O objeto do Conselho de Ética é se mentiu sobre a existência de conta no exterior. Eu quero a prova da conta no exterior em nome do meu cliente. Se você conseguir me trouxer, tudo bem. Depois do voto do relator, deputados pediram vista, que significa mais tempo para analisar o documento. Vamos analisar o relatório e vamos, no primeiro momento, buscar o quê? A rejeição do relatório do relator, para que possamos apresentar aí sim um outro relatório que possa ser aprovado pelo Conselho de Ética, eventualmente punindo o presidente Eduardo Cunha, mas não, eu repito, com a pena de morte. O relator foi contundente, foi brilhante no seu relatório, é um relatório que mostra com provas robustas tudo o que ele falou, tem provas, então não vejo como algum deputado possa escamotear e querer votar contra o relatório do deputado Marcos Rogério. Nesta terça-feira, o presidente do Conselho de Ética foi notificado sobre 5 representações contra ele na Corregedoria da Câmara. José Carlos Araújo diz que essas representações foram protocoladas por adversários políticos da Bahia e são uma tentativa de afastá-lo do comando do Conselho durante a análise da representação contra Eduardo Cunha. Com o pedido de vista, a votação foi marcada para a próxima terça-feira, a partir das 9h30 da manhã. Mas o processo não se encerrará nesta data, porque a palavra final é do plenário da Câmara em votação aberta de todos os deputados.
O Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade o recurso do presidente afastado da Câmara contra a decisão da Corte de aceitar uma denúncia contra ele na Operação Lava Jato. Assim, Cunha permanece réu nas investigações. Para o ministro Teori Zavascki, a defesa do deputado pretendia somente rediscutir uma matéria, o que é impossível após o julgamento. E você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Comissão de Constituição e Justiça discute a destinação obrigatória de no mínimo 10% dos recursos da educação para o ensino especializado. A exposição Memórias do Lixo Vivo marca a abertura do mês do meio ambiente no Congresso Nacional. É só um instante. Na semana que passou, a Polícia Federal indiciou o presidente do Bradesco, Luiz Trabuco, e outras 9 pessoas pela possível participação no esquema de compra de sentenças no Conselho de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, o CARF. Aqui na Câmara, a CPI que investiga denúncias contra o órgão vem enfrentando dificuldades, com a falta de quórum para aprovar convocações e também com o silêncio de depoentes que se amparam em autorizações judiciais para não se autoincriminar. Como o prazo da CPI termina dia 1º de julho, o presidente da comissão, deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, pediu prorrogação por mais 60 dias. A CPI que investiga a máfia do futebol recebeu o secretário-geral da CBF, Márcio Feldman, para falar sobre corrupção na cúpula do esporte. Olha, ele tentou dar um drible nos deputados, fugindo do assunto. Feldman alegou cláusulas de sigilo comercial para não falar sobre os contratos de patrocínio da entidade, tema do convite para audiência pública. Apenas falou dos planos para recuperar a força e a imagem do futebol brasileiro. Eu me propus nesse depoimento a relatar o presente que está sendo construído e a perspectiva do futuro. Essa CPI não está estudando a estrutura da CBF, sem quer saber o que aconteceu com o futebol brasileiro, com o futebol mundial, através da CBF e da FIFA. Ele também se recusou a falar de ex-presidentes da entidade e disse que o atual, Marco Polo Del Nero, acusado de corrupção num processo que corre nos Estados Unidos, tem o direito de provar a inocência. O relator da CPI disse que a comissão vai propor normas rígidas para inibir a corrupção no futebol. É aprovar um projeto, que se torne crime corrupção empresarial, que no Brasil hoje não é crime. É por isso que essas pessoas, para ser presa, teve que ser presa ou nos Estados Unidos ou na Suíça, porque no Brasil não é crime. Na semana que passou, 2 novas CPIs foram criadas aqui na Câmara. A CPI da Uni, que pretende investigar denúncias de uso irregular de dinheiro público pela União Nacional dos Estudantes, e a CPI do DPVAT, que vai apurar irregularidades na concessão do seguro de danos pessoais causados por veículos entre os anos 2000 e 2015. E tem mais uma CPI no forno. Parlamentares do Democratas protocolaram um requerimento pedindo que se investigue a concessão de incentivos fiscais da Lei Rouanet. E a Comissão de Finanças e Tributação aprovou um projeto que inclui a gastronomia como beneficiária da Lei Rouanet. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Nogueira. Principal instrumento de financiamento da cultura no Brasil, a Lei Rouanet permite que artistas captem investimentos junto a empresas que são beneficiadas com isenção de impostos. É assim que a maior parte dos filmes, shows e peças teatrais são realizados no país. Agora, um projeto de lei quer permitir que também projetos de gastronomia possam receber doações e patrocínios. Este chefe de cozinha ressalta que a cultura alimentar tradicional e popular vai muito além do prazer à mesa. A gastronomia envolve aspectos antropológicos, sociológicos, aquilo como que o povo pensa, né? Por que nós comemos dessa maneira? Quais são os nossos hábitos alimentares e o que envolve nisso? O projeto aprovado foi alterado pela relatora, deputada Simone Morgado, que ampliou o alcance da proposta. A gente trocar a palavra gastronomia pela cultura alimentar, que é a maneira de fazer o alimento, de onde ele vem, qual a sua origem.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara discute uma proposta que impõe restrições à propaganda de bebidas açucaradas. O alvo é a obesidade infantil. Dados recentes do IBGE mostram que 1 em cada 3 crianças tem peso acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O projeto considera a bebida adoçada toda bebida não alcoólica, fabricada industrialmente, adicionada de açúcar ou qualquer outro edulcorante. A propaganda desses produtos deverá conter advertências sobre os malefícios do consumo excessivo. Este projeto de lei tem esta intenção, que é orientar os familiares, em especial os adultos, com relação à quantidade de açúcar que cada refrigerante contém. Como penalidades, prevê multa, suspensão da veiculação da publicidade e imposição de contrapropaganda. Juliana Karenina comentou as dificuldades que encontra para controlar o consumo dessas bebidas pelo filho. Eles sempre fazem também propaganda dessas bebidas, por exemplo, suco, que não é suco, é puro açúcar, né? Falando que é saudável, daí ele vem querer me enganar. Ai, mãe, compra esse aqui porque é saudável, eu vi na televisão que é saudável, né? O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas afirmou que os fabricantes já decidiram adotar restrições a propagandas para menores de 12 anos. As empresas globais já tomaram essas iniciativas fora do Brasil e chegou o momento de nós internalizarmos isso no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a transferência do direito de uso de quiosques, trailers, feiras e bancas de jornais a parentes próximos em caso de falecimento ou de enfermidade física ou mental do titular. Como foi aprovada sem alterações e já passou pelo Senado, a proposta pode seguir direto para a sanção presidencial e, se não houver também recurso para análise no plenário da Câmara. A multa para quem bloquear vias públicas durante protestos agora pode chegar a R$11 mil. O novo valor já está em vigor e foi aprovado aqui pelo Congresso. A proposta de aumentar a multa para bloqueio de vias surgiu depois que uma greve de caminhoneiros no ano passado afetou a logística do país durante 2 semanas, causando prejuízos estimados em R$21 milhões por dia. Até agora, o bloqueio proposital de vias era considerado infração gravíssima, com multa de pouco menos de R$200. Com a nova lei, surge uma nova categoria de infração, com multa de 20 vezes o valor original, chegando a quase R$4 mil. A multa para organizadores de protestos pode chegar a quase R$11.500. O projeto proibia também pedestres de bloquear a via pública, mas este artigo foi vetado por ser considerado grave ofensa às liberdades de expressão e manifestação. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, deputado Hugo Leal, ressalta a importância das manifestações, mas considera que o bloqueio de vias sem anuência prévia das autoridades gera prejuízos a toda a sociedade. Nós até entendemos que isso pode ser, dentro do processo democrático, uma forma de manifestação, mas a manifestação que acaba incomodando a vida das pessoas que não tenha a ver com aquele assunto, com o debate, realmente não é a melhor forma. A Comissão de Constituição e Justiça analisa uma proposta que obriga a União, estados e municípios a destinar no mínimo 10% dos recursos investidos em educação para o atendimento educacional especializado. Tomás, de 3 anos e meio, frequenta uma escola de ensino especial. Ele tem síndrome de Down e recebe, desde os 2 meses de idade, uma estimulação precoce. Em breve, Tomás vai passar a frequentar o ensino inclusivo, ou seja, ele vai para uma escola regular que atenda todas as crianças com ou sem síndromes ou necessidades especiais. Mas para que Tomás tivesse essa atenção especial desde muito novinho, a escola pública que ele frequenta no Distrito Federal foi aparelhada com uma série de recursos necessários ao desenvolvimento de crianças que apresentam algum tipo de síndrome que comprometa o desenvolvimento ou com necessidades especiais ou que tenham altas habilidades, as chamadas crianças superdotadas. A Câmara analisa uma proposta que muda a Constituição e obriga a União, estados, Distrito Federal e municípios a destinarem ao atendimento educacional especializado no mínimo 10% dos recursos aplicados em educação.
muita gente fica numa situação desesperadora, as famílias principalmente, que têm crianças e adolescentes que precisam de ter essa atenção especial e muitas vezes os recursos não são colocados. Flaviana, diretora da Escola de Tomás, espera que a proposta vire lei. Ela explica que a educação especial demanda um aporte maior de investimentos. As salas devem ter recursos multifuncionais, com servidores especializados, recursos de tecnologia assistida e material didático próprio. Nós temos necessidade de ter fraldário para trocar a fralda das crianças, nós temos que ter uma cantina melhor, porque os alimentos são diversificados, né? Algumas crianças têm restrições alimentares. A mãe de Tomás acha que a proposta, se virar lei, vai contribuir para a inclusão de pessoas com necessidades especiais. É importantíssimo, né? Porque é parte da sociedade, né? Uma parte que muitas vezes as pessoas não enxergam, não convivem, mas estão aí. A gente encerra com a exposição Memórias do Lixo Vivo, que marca a abertura do mês do meio ambiente aqui no Congresso Nacional. Durante junho, a Câmara, em parceria com o Senado, vai promover palestras, oficinas e debates sobre temas como biodiversidade e sustentabilidade. A artista plástica Daniela Nunes utiliza em seu trabalho objetos coletados no lixo pelas mulheres da Central de Reciclagem do Varjão, comunidade da periferia de Brasília. A artista aproveita o material descartado, transformando o lixo em móveis e objetos de decoração. São peças criadas a partir de resíduos domésticos, como vidros, ferros e plásticos. A mostra traz ainda objetos antigos, como o ferro de passar, telefones e máquinas fotográficas que remontam à memória viva, resgatados do lixo e transformados em peças que podem ser reutilizadas. A intenção da artista é alertar a sociedade sobre o descarte inadequado de objetos. Quanto mais gente consciente, menos desgaste ambiental. Ainda como parte do mês do meio ambiente, até 1º de julho, será realizada uma campanha de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos. No dia 9 de junho, será a vez da mesa redonda Saneamento Básico e Meio Ambiente, no plenário 15 da ala Alexandre Costa do Senado. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!